Muito boa tarde a todos, bem-vindos para esta sessão que esperamos que seja com muito interesse. Vamos falar de embalagem, de logística e de outros temas, naturalmente relacionado em primeiro lugar com a indústria da cerâmica. Dar-vos aqui algumas notas muito breves. O setor da cerâmica, portanto, tem uma faturação com os últimos números que eu consegui arranjar, superior a 1.200 milhões de euros, vale mais ou menos 1,4% do PIB. Estamos a falar de mais de 1.000 empresas, estamos a falar de cerca de 18 mil colaboradores. E há outro tema também muito importante, que é a exportação. Portanto, este setor exporta algo como 75%, quase 80% daquilo que produz. E para que países? Basicamente os principais: França, Espanha, Estados Unidos, Alemanha e UK. Portanto, estes são alguns números de um setor que é muito importante na nossa economia. Reparem, mais de 1.000 empresas, nomeadamente sediadas historicamente em muitos sítios, mas basicamente no distrito de Leiria, no distrito de Aveiro. Portanto, são os distritos mais, já com muitos anos mais fortes. E, portanto, é um setor, enfim, com uma tradição e com uma qualidade muito boa, e por isso é um setor que faz todo o sentido hoje estarmos aqui a falar. Para podermos ouvir aqui as opiniões dos especialistas, temos aqui ao meu lado esquerdo o Jorge Ferreira, administrador do Grupo Costa Nova. Depois temos o Cândido Roque, CEO da Tojaltec. Depois temos o Nuno Barra, administrador e também diretor de marketing do Grupo Vista Alegre Atlantis. E, em último lugar, temos o Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade de estarem aqui. E não vamos perder tempo, vamos começar já aqui a nossa agradável conversa sobre estes temas. Eu diria que começaria, talvez aqui por Jorge. Nestes últimos anos, a indústria cerâmica, o que é que tem mudado, o que é que tem sido feito, mais a pensar, para já, nos processos e nas embalagens? Depois já vamos à logística. Ok, muito boa tarde. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite para estar aqui presente em representação do Grupo Costa Nova. Só referir um bocadinho, só 2 ou 3 linhas sobre quem somos. Portanto, somos uma empresa de base industrial, temos três unidades industriais no distrito de Aveiro, produzimos louça cerâmica utilitária. E entrando um bocadinho já na resposta à pergunta que me é colocada, eu creio que o Grupo Costa Nova fez uma evolução que ilustra aquilo que tem sido também as tendências globais do mercado, e fundamentalmente perceber que nós nascemos há cerca de 25 anos a produzir para marcas de terceiros, e o esforço que fizemos, que começou em 2005, a criação da nossa marca, tem sido no sentido de aumentar a percentagem, naturalmente, de vendas baseada em marca própria. E, portanto, mantemos, neste momento, cerca de 50% em termos de faturação a produzir para marcas de terceiros, portanto, a área do private label, mas fizemos o caminho de nos transformarmos não numa empresa apenas e só industrial, mas capaz de crescer com marca própria, de se afirmar não só no mercado nacional, mas noutros mercados internacionais com a sua marca. E isto representou um conjunto de desafios vários, obviamente, muitos deles ligados a outras áreas que não especificamente à logística, como é naturalmente o marketing e as vendas, mas na logística em si também teve impacto, porque naturalmente nós passamos fundamentalmente de uma produção make to order, no sentido em que estamos a produzir para encomendas de terceiros, encomenda a encomenda, e conforme as especificações do cliente, para trabalhar numa lógica de make to stock e satisfação dos nossos clientes a partir de um stock e um catálogo pré-definido de produtos que temos disponíveis para venda. Eu acho que essa é uma das dinâmicas e dos desafios que temos tido nos últimos anos. Destacaria mais 2 ou 3 fundamentais. É claramente o aumento
do número de referências diferentes que temos que trabalhar e depois com todo o impacto que isso tem ao nível da gestão logística, da embalagem, da expedição, do picking, por aí adiante. E isto sentimos não só na nossa marca, mas também no relacionamento com os nossos clientes da área de private label, que a frequência com que querem alterar a sua gama é crescente. Uma segunda tendência, claramente, o online, portanto, o direct to consumer, e, portanto, isso traduz em enormes alterações nas exigências em termos de embalagem, da sua capacidade de resistência, por um lado, e também no cuidado a ter, em termos estéticos, no fundo, com a embalagem, que chega à casa dos clientes. E uma terceira grande tendência é, sem dúvida, a questão da sustentabilidade e, portanto, as alterações que tivemos de fazer, seja na área de private label, exigidas pelos nossos clientes, mas também na nossa marca, por iniciativa nossa, de ir ao encontro de princípios básicos, como sejam a eliminação completa do plástico nas nossas embalagens e a utilização integral e apenas de produto reciclável e biodegradável. Portanto, eu consideraria estas três principais tendências como aquelas que nos têm afetado e que acredito que de forma mais global também à indústria como um todo. Muito obrigado. Nuno, para si, eu diria mais ou menos a mesma pergunta, portanto, que desafios, o que é que tem acontecido nestes últimos anos, no caso da Vista Alegre, nomeadamente todos a nível de implementação de novos processos e naturalmente esta questão das embalagens, que é algo que é tão importante para todos os setores e neste em particular. Antes de mais, obrigado pelo convite. Aqui a particularidade é que a minha área é a área de marketing, que toca cada vez mais com a área de packaging, enfim, já não é de agora, já toda a gente sabe que quando se tem marca o packaging é tão ou mais importante às vezes do que o próprio produto. E no nosso caso aquilo que tem provocado mais alterações nestes últimos anos tem sido muito por força da internacionalização da Vista Alegre. Portanto, quanto mais a Vista Alegre se internacionaliza, quanto mais exporta ou cria filiais em vários países, mais complexo se torna todo este processo logístico, porque são mais referências, são mais adaptações aos mercados e, portanto, nós temos, só para partilhar convosco, temos 6 unidades fabris, produtos tão diferentes como porcelana, cristal, vidro, grés, faiança e temos essencialmente 3 centros logísticos, o principal é em Portugal, temos um no Brasil e outro nos Estados Unidos e é a partir destes 3 centros que cobrimos o mundo inteiro. O que acontece é que neste processo de internacionalização, quanto mais referências há e quanto mais mercados há e mais adaptações se tem que fazer, às vezes coisas muito simples como uma mera tradução, ou seja, entrar no mercado sul-coreano e que não tenha as embalagens em coreano, causa-nos N problemas e muitas dificuldades. Às vezes pensas, o processo de internacionalização é fácil, vamos vender para fora. Não. Sim, mas cada país tem a sua regulamentação, os clientes são diferentes, às vezes uma embalagem que funciona muito bem na Europa vai para a Ásia e é um desastre, portanto tudo isso tem tido implicações. Em cima disso podemos somar as questões da sustentabilidade, que obrigam a repensar tudo o que é embalagem, ainda para mais no nosso caso em que nós temos essencialmente 4 áreas de negócio principais. Temos a marca Vista Alegre, de retalho, portanto, o produto que chega às lojas. Temos hotelaria, que ainda é outro tipo de segmento com outro tipo de exigências. A subcontratação, portanto, onde aí é o cliente que dita as características das embalagens. Portanto, depois há outra, uma joint venture com o IKEA, que funciona mais ou menos como subcontratação, porque as regras são eles que as definem. Mas o grande desafio está, para nós, no retalho marca. Aí é que está os grandes desafios do futuro. Muito bem, muito obrigado. Passaria ali para o Gonçalo. O que é que a APET tem feito, no fundo, com os seus associados
nesta questão das embalagens. Muita coisa de certeza tem mudado, os desafios são muitos, não só para a sustentabilidade, por N temas, por os materiais, enfim. Gonçalo, o que é que destacaria de mais importante de projetos, de processos? O que é que vocês estão a fazer com os vossos associados? Porque de certeza que há muita coisa para partilhar aqui com a assistência. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado ao CTCV por este convite. Eu nunca digo que não ao CTCV e tenho gratas memórias de muito trabalho que fiz com o CTCV. Eu represento aqui um conjunto, um retalho, que normalmente associa-se quase só ao retalho alimentar, mas não, nós temos, a APET representa 225 empresas, 60 são realmente do retalho alimentar, mas temos, ainda agora aqui foi referida o IKEA, mas temos muitas outras em áreas completamente diferentes no não alimentar, onde cada vez mais a questão da embalagem é hoje, e vou começar por fazer aqui uma provocação, é hoje um negócio. Porque nós achamos, a APED evidentemente que não se mete nas políticas comerciais de cada um dos seus associados, mas uma das coisas que temos defendido é que a embalagem também vende, a embalagem também é negócio e também é sustentabilidade. E isto são dois vetores que, do nosso ponto de vista, não podem estar separados. Não há razão nenhuma para a sustentabilidade não ser também vista como um acrescento ao valor e à rendibilidade de uma empresa. E essa seria talvez o primeiro testemunho que eu diria enquanto dirigente associativo. A APED, o que tem estado a mostrar aos seus, e com partilha de boas práticas aos seus associados, é que é possível ser mais rentável sendo sustentável. A sustentabilidade está intimamente ligada ao desenvolvimento e à performance económica de uma empresa. E a embalagem está também neste virtuosismo de se poder investir em sustentabilidade do ponto de vista da embalagem e ser mais rentável do ponto de vista financeiro. Isto dito, o que é que significa? Significa que hoje é preciso ter uma visão holística do que pode ser a sustentabilidade e por isso nós que estamos no fim da cadeia de valor, que entregamos ao consumidor um produto que já passou por todas as fases desde a sua criação, planeamento, mas que somos nós que damos as boas ou más notícias ao consumidor. Um consumidor que está hoje cada vez mais, Afonso, preocupado com a sustentabilidade, embora em cada entrevista que vemos ou em cada inquérito que fazemos com o consumidor, quando lhe perguntamos está preocupado com a sustentabilidade, ele diz que sim, está disponível para pagar mais pela sustentabilidade, ele diz que sim, mas quando vamos a ver, ele na prateleira vai escolher a evolução do preço, esta realidade que temos. Respondendo objetivamente, a questão da embalagem, do nosso ponto de vista, continua a ser vista como um mix entre a sustentabilidade e o marketing. E por isso, muito do que nós fazemos em termos de promoção do equilíbrio de uma embalagem eficaz, eficiente e sustentável tem a ver com esta ideia de que as marcas próprias, sejam no retalho alimentar, sejam no retalho alimentar, podem ser elas drivers de inovação. E nós temos visto isso, porque muitas vezes são as marcas próprias que avançam com o ecodesign da embalagem, com a redução de uma determinada matéria-prima, e não estou aqui apenas a falar do plástico, com a preocupação em hoje termos até muito mais tecnologia envolvida na embalagem, desde logo, por exemplo, com a tecnologia que permita que o prazo de validade de um produto alimentar seja mais estendido, ajudando assim a combater o desperdício alimentar.
Por isso, o que é que pode fazer uma associação, para terminar? Uma associação como a APED o que pode é difundir boas práticas, pedir que a legislação, e que há muita, já lá iremos, sobre a embalagem seja minimamente fiável e minimamente previsível, e que haja, sobretudo, muitas parcerias com as empresas de tecnologia e com empresas de ciência e de inovação para darmos resposta aos desafios de uma embalagem mais eficiente, mais, para um consumidor mais exigente e que no fim do dia consiga criar valor sem que o consumidor tenha que pagar demasiado por isso. Obrigado, Gonçalo. Bom, agora passamos para o Cândido Roque. Aqui o que eu gostava de saber, sendo vocês uma empresa que está no mundo, no fundo, da automação, da robotização, enfim, de melhorar estes processos para as diferentes indústrias. Aqui, obviamente, o que nos interessa é a indústria cerâmica. Como é que vê do seu lado o vosso trabalho? O que é que tem sido feito? Como é que vê o tecido, neste caso industrial português, para cada vez fazermos um caminho que eu penso que é necessário realmente das indústrias, enfim, dos diferentes players poderem ter processos mais automáticos, não só para as questões de que sabemos todos de dificuldade de pessoas, mas também para conseguir, enfim, ter processos mais lean, processos mais otimizados e que no final possa ser algo de importante para as empresas. Portanto, onde é que vocês atuam? O que é que vocês têm feito? Como é que vê, nomeadamente, este mercado e como é que vocês têm ajudado, no fundo, as empresas de cerâmica e não só a poder ter estes processos mais otimizados? Olá, boa tarde. Desde já agradecer por estar aqui neste ciclo de conferências da Logipac. São muitas perguntas ao mesmo tempo. Espero que não vá ocupar tudo com a resposta. Bom, para já fazer um enquadramento daquilo que é a Tujaltec, que estou aqui a representar. A Tujaltec é uma empresa que está a fazer 25 anos no mercado nacional. Trabalha essencialmente na área da automação, robótica, inovação e integração de sistemas em empresas. Exportamos entre 50% a 75% daquilo que executamos, dos nossos projetos. Obviamente depende dos projetos e dos anos e dos tipos de clientes que estamos a atender em cada momento. E atendemos quase todo o tipo de indústrias que existem. Nós trabalhamos somente por projeto e nestes projetos existem, obviamente, desafios que estão relacionados com a indústria da cerâmica, do vidro e de outros processos que estão relacionados com a logística e com a embalagem no campo da cerâmica, destes produtos que são diversos, pesados, de grande volume, muito personalizados, complexos de pôr em embalagem. O mercado nacional, passando a uma das partes da sua pergunta, o que nós constatamos é que há uma diversidade muito grande a nível daquilo que se investe em automação. Nós temos algumas poucas empresas que têm um elevado nível de automação, um elevado nível de integração de sistemas que permitem reduzir erros, melhorar os seus processos, aumentar cadências, garantir rastreabilidade, e temos outras que sustentam a sua atividade maioritariamente em mão de obra. Isto é um problema porque as novas legislações que vão entrar em 2030 e 2035 vão condicionar largamente aquilo que é os processos de embalagem no futuro e obviamente que eu acho que, puxando a brasa à minha sardinha, que quem não automatizar vai ficar com graves problemas de poder atender aquilo que são as necessidades produtivas do mercado e das regulamentações. O que nós fazemos para as empresas, obviamente, cada caso e cada empresa é muito particular, mas os problemas são, de facto, muitas vezes comuns. No caso da cerâmica, a questão do tipo de produto, por ser frágil, por ser complexo a nível de forma, por ter volumes muitas vezes elevados para aquilo que é o tamanho da embalagem, são condicionamentos preocupantes e que percebo e entende-se que a parte logística do transporte até aos clientes, até aos pontos de distribuição, é um grave problema, mas este problema começa a ser resolvido efetivamente na linha de produção até que o produto é posto dentro da caixa
e é armazenado no armazém antes de entrar para um caminhão que vai para depois encaminhar o produto para o destino. E é aí que nós tentamos ajudar os clientes a resolver os problemas. Como é que fazemos? Obviamente, o nosso trabalho é analisar os casos, os produtos, as cadências, os meios instalados e, mediante isso, fazer uma análise em que tentamos também propor aquilo que é um retorno de investimento sobre aquilo que procuramos apresentar, tendo conscientes no momento as novas regulamentações que estão no futuro, ou seja, nós já nos estamos adaptados de alguma forma àquilo que são regulamentações, senão não fazia sentido estar a investir agora para amanhã termos que mudar tudo outra vez. E nesse contexto tentamos apresentar propostas ao nosso cliente que diga que com este sistema ou com aquele pode, por exemplo, ter algo que facilmente pode fazer o picking do produto e pôr na caixa, da caixa pode paletizar num sistema do palete ou desse sistema que está paletizado. Podemos pegar uma palete e levar para um armazém onde está identificado e está rastreado. Podemos e fazemos muitas vezes a parte robótica que não só coloca o produto e fecha as caixas, mas também temos os sistemas de codificação que vão ser obrigatórios a partir de uma determinada fase, já eu considero a curto prazo, da rastreabilidade, e tudo isto, quem começar agora ganha obviamente uma vantagem. É certo que os investimentos são sempre, por vezes, um pouco pesados para algumas estruturas, mas também há a possibilidade de ir sempre fazendo alguns investimentos faseados, desde que eles se pensem de uma forma evolutiva e que tragam depois um acrescente de valor à medida que a empresa vai progredindo e vai avançando no tempo. Portanto, não sei se me esqueci de alguma coisa que me tenha perguntado, mas para já é isto que tinha para apresentar. Muito bem. Muito obrigado. Em termos de, voltando aqui antes de irmos à logística, voltando aqui às embalagens, tem havido, por diversas razões, evolução nas embalagens, também se calhar nos custos, em algum tipo, que se calhar em todos, mas em alguns que há mais em particular que outros. Fala-se muito também em embalagens mais inteligentes, e depois esta questão que tocou agora do quadro regulatório da legislação que aí vem. Portanto, Jorge, começava por si, como é que a Costa Nova está, o que é que tem feito nesta questão, não só pelas questões da sustentabilidade, mas pelas questões, enfim, se calhar de uma nova logística também, que se calhar mudou do que era há 5 ou há 10 anos. Portanto, o que é que realçaria sobre, por um lado, o que é que vocês têm feito e o que é que pensam fazer num futuro, vamos dizer, curto, médio prazo, e depois a questão também regulatória, o que é que isso impacta naquilo que vocês querem fazer ou gostariam de fazer? Pegando na sua pergunta, se calhar aproveitava para fazer aqui simultaneamente um elogio e uma crítica àquilo que são os nossos parceiros fornecedores de embalagem. E o elogio tem subjacente o trabalho conjunto de parceria que nós fazemos com eles e que temos feito no desenvolvimento de novas soluções de embalagem e, portanto, seja, uma vez mais, disputados por desafios que nos são colocados pelos nossos clientes, muitos deles retalhistas, não tanto em Portugal, mas grandes players internacionais nos Estados Unidos e pela Europa fora, e pela capacidade que esses fornecedores de embalagem têm tido em trabalhar connosco e em gerar novas soluções de embalagem que têm permitido adaptar às necessidades, seja de maior capacidade de resistência, seja de melhor qualidade, no fundo, da apresentação no cliente final. Essa é parte do elogio. A parte da crítica tem a ver naturalmente com a vertente do custo, porque aquilo que nós constatamos, eu ainda ontem estava a recolher aqui alguns dados para me socorrer aqui para esta apresentação, e fui pegar na caixa que nós mais utilizamos nos nossos diferentes produtos, e fui ver qual era o preço a que o comprávamos antes da pandemia, ali em 2019, e o preço que o estamos a comprar agora. E o que eu constato é que houve um crescimento acumulado, digamos assim, anual, em média, de 8,5% ao ano. Ora, quando temos aumentos de custos desta natureza, que nós não estamos a fazer refletir claramente nos nossos clientes e com os nossos produtos algo minimamente comparável,
é obviamente digamos assim, um tiro, um tirar aqui na nossa, uma fatia significativa da nossa margem e, portanto, esse tem sido um bocadinho o caminho de parceria, mas claramente de deixar aqui a nota que temos aqui um impacto significativo em termos do custo. Por outro lado, aqui aproveitando também a deixa, falando um bocadinho da questão da automação, esse é sem dúvida uma preocupação nossa para o futuro. Temos a noção plena que com as dificuldades que todas as indústrias sentem no recrutamento e também na retenção de mão de obra qualificada e o próprio custo da mão de obra, portanto, quando estamos em ciclos de crescimento também de salário mínimo na ordem dos 5, 6, 7% anuais, e que isto se vai acumulando, não é? Portanto, todos nós nos lembramos de salários mínimos da ordem dos 400, 500 euros há uns anos atrás. Obviamente não estou a defender que isso se devesse manter, mas quando ele se aproxima rapidamente dos 1000 euros, o impacto é absolutamente significativo e a automação e a robotização surgem como uma inevitabilidade. A grande dificuldade é precisamente compatibilizar essa inevitabilidade com a necessidade de nos mantermos flexíveis, a tal adaptação ao número de referências que precisamos ter e na nossa indústria, um pouco como já foi aqui referido, a multiplicidade de formas, porque nós estamos a fazer um prato, como estamos a fazer uma tigela, como estamos a fazer uma caneca, como estamos a fazer um jarro, portanto toda a automação e a necessidade de minimização depois de tudo o que é setups de linhas de embalamento ou mesmo mais para trás em linha de produção é um desafio enorme na nossa indústria, mas que sabemos que é um caminho inevitável a trilhar nos próximos anos. E já agora, quero dar sobre a questão da regulamentação, do que aí vem, já agora aproveitamos e seguimos já para esse tema. Muito bem, a leitura que fazemos é obviamente, digamos, positiva, que os desafios que a legislação nos vai colocar são em si mesmo potenciam a nossa capacidade de inovação e de tentar dar-lhe resposta. Eu diria que tudo o que diz respeito, do ponto de vista da Costa Nova, tudo o que diz respeito à tal minimização ou eliminação de plásticos e a utilização plena de materiais recicláveis e biodegradáveis, isso para nós é já hoje uma realidade. Portanto, eu acho que nós procuramos nos antecipar e conseguimos fazê-lo àquilo que é a exigência colocada pela legislação europeia. Há depois tudo o que diz respeito àquele fator dos 50% de máximo de área disponível dentro daquilo que é o volume da área, não de volume, dentro da caixa, em que esse sim é um desafio uma vez mais, entrando cada vez mais também no online, em que é preciso que as embalagens sejam resistentes, que evitem ou que minimizem tudo o que sejam quebras no processo. Portanto, há que encontrar as soluções técnicas que permitam cumprir esse requisito, e aí temos noção que ainda temos algum trabalho a fazer, portanto ainda mandamos umas caixas exageradamente grandes para os nossos clientes, para o tamanho das peças que vão lá dentro, mas pronto, temos que o fazer e faz todo o sentido trabalhar, uma vez mais, em parceria com os nossos fornecedores e aí capitalizar aquilo que já temos feito também com outros objetivos no passado. Muito obrigado. Nuno, no fundo a mesma pergunta, portanto, no que diz respeito, o que é que têm feito, o que é que estão a fazer, que desafios nestas questões das embalagens inteligentes, como é que conseguem dar a volta a estes temas, o que é que pensam fazer e, por outro lado, também a questão regulatória, que também acho que é muito relevante. Eu acho que os desafios são os mesmos na Vista Alegre e na Costa Nova. Estamos no mesmo setor, os desafios são iguais. E um dos maiores desafios neste momento para nós está em dois níveis. Um é o que é que vai acontecer, nomeadamente na embalagem de transporte, ou seja, estamos a falar de peças de cristal ou peças de porcelana que são enviadas para mais de 80 países, muitas vezes maltratadas pelo caminho e, portanto, como é que se garante que hoje em dia o processo está estabilizado
e o produto chega inteiro sem problema nenhum. Ao alterar, e sabemos que é necessário, mas alterar o interior, que muitas vezes é assente em produtos de plástico, porque é mais maleável, adapta-se melhor, protege melhor, como é que se passa da situação atual para uma situação em que isto deixa de existir, mas em que se garante que não haja mais quebras, porque havendo mais quebras, o processo torna-se menos sustentável ainda, ou seja, porque o produto é enviado, há uma quebra, volta para trás, volta-se a enviar, e portanto eu acho que o grande desafio neste momento é, e para nós tem sido um desafio, que é como é que se substitui algumas técnicas que foram sendo desenvolvidas ao longo destes últimos 50 anos, até conseguir a fórmula quase perfeita para que as peças cheguem inteiras ao outro lado do mundo. Como é que isto se faz mudando as regras do jogo? Não é fácil. Não é fácil, mas não há outra via, não é? Portanto, e aqui há espaço para inovação. Outra das grandes preocupações tem a ver, lá está, com o processo de internacionalização da própria marca, num segmento que é um segmento premium, portanto, que exige embalagem. Nós, há bocadinho, falava sobre a questão da embalagem do cliente. O cliente final é completamente pró-sustentabilidade, mas está zero disponível para pagar mais por isso. Mas, no entanto, se for um produto premium, ele exige uma embalagem, e exige embalagem de qualidade. Não está disposto a pagar por isso, mas exige. E, portanto, para as marcas é um desafio, que é, como a embalagem é fundamental no processo, como é que se transforma uma embalagem aos dias de hoje, em que, para ser bonita, tem algum plástico, ou alguma plastificação, ou algumas tintas, e alguns processos que são, verdade, menos sustentáveis, mas o desafio está para todas as marcas, e às vezes falamos nisto até com marcas internacionais, com quem temos algumas parcerias, e as marcas, sobretudo, por exemplo, marcas de luxo francesas ou italianas, estão em pânico, porque elas não sabem o que é que vão fazer. Ou seja, o cliente exige uma embalagem, não pode ser aquela, a embalagem alternativa esteticamente não funciona, o cliente, se lhe fizermos aquela embalagem, não vai valorizá-la, antes pelo contrário. Como é que isto se faz? Isto depois tem outras implicações, que é, no processo de internacionalização, a venda é capilar, muitas vezes, ou seja, envia-se produto para centenas de lojas espalhadas pelo mundo. Nós próprios vamos abrindo lojas, isto significa que o próprio processo de embalagem em lojas, lá está, num segmento premium, do ponto de vista do logístico, é um desafio tremendo, porque me obriga muitas vezes a ter zonas de armazenagem em espaços premium, portanto em espaços caros, mais uma vez, e o cliente não está disposto a ter uma embalagem retrátil, ele quer uma embalagem bonita, estruturada. Como é que isto se gera? No dia-a-dia, hoje bastante mais do que no passado, cada produto novo com marca exige uma grande reflexão sobre a caixa, que por vezes demora bastante mais tempo do que aquilo que era desejável, ou seja, o time to market aumenta por causa do processo da embalagem. E porquê? Não é só na definição das características, é depois estudar muitas vezes com os próprios parceiros como é que se consegue fazer aquela embalagem, o mesmo processo, reduzindo, tornando-as mais sustentáveis, gerindo a questão do custo. Há pouco o Jorge falava, os custos têm sido crescentes, o cliente não entende isso, mas são crescentes. Uma caixa que eu comprava, ainda hoje de manhã também estávamos a ver, uma caixa que eu comprava no ano passado a 2,85 € está nos 3,78 €. Como é que eu vou passar isso para o cliente final? Não vou, portanto isso vai à minha margem. Portanto, esta questão da sustentabilidade neste momento é um desafio para as marcas, que na cerâmica estamos a falar de margens unitárias pequenas, porque as peças são relativamente pequenas, não têm um intangível suficientemente grande para conseguir absorver estes impactos com alguma tranquilidade, como as grandes marcas fazem, e portanto é tricky, não é? Temos aqui um ponto que vai ter que ser, de facto, vão ter que ser as marcas a absorver algum deste impacto, e não vai ser fácil, financeiramente não vai ser fácil. Muito obrigado, Nuno. Gonçalo, Não resisto aqui força. uma pequena provocação.
bem-vindos ao maravilhoso mundo do retalho, onde as margens são assimiladas por quem tem que entregar ao cliente. É um desafio enorme. Gonçalo, aqui mais alguma informação sobre o que é que, no fundo, os vossos associados da APED também, as preocupações que têm, naturalmente, a trabalhar com os fornecedores, naturalmente, com os seus fornecedores de uma forma, penso eu, colaborativa. O que é que têm feito, ou o que é que vocês, neste caso, os vossos associados, pensam que é possível melhorar, por um lado, depois dar aqui alguma nota, se calhar, sobre, lá está, a circularidade, logística inversa, começarmos a ir para esses temas, porque já vamos a seguir para a logística, para terminar um pouco, e algo que achar que dentro destas temáticas que temos estado a abordar, que acho relevante e que ainda não tenha abordado. Afonso, se me permite, irei responder, se me permite só uma nota sobre a questão da legislação e da regulamentação. Porque nós no retalho e na indústria sofremos de muita regulamentação europeia que é feita sem um conhecimento profundo da realidade, sobretudo no que diz respeito às métricas e aos timings de aplicação no terreno. E isso é um desafio tremendo que eu estou certo que o CTCV, por exemplo, está muito envolvido em demonstrar que os timings que nos são impostos pela Comissão Europeia numa série de vertentes que têm a ver com a utilização de outros materiais, com o design, com a proibição de utilização de alguns materiais, tudo isso deve ser alvo de uma reflexão profunda, porque, de facto, um caminho de proibição e um caminho de imprevisibilidade relativamente à utilização de certos materiais ou à obrigatoriedade de ter que cumprir algumas das diretrizes europeias no mercado interno, mas que depois que não são cumpridas em mais lado nenhum e que isso nos faz perder competitividade, é algo que nós temos que lutar e temos que pugnar para que estas decisões tenham em conta as especificidades do mercado interno europeu, das nossas empresas, correndo o risco de morrermos todos a cumprir uma legislação que no final do dia não é assim tão sustentável e não vai beneficiar o ambiente como se poderá eventualmente ver numa fórmula de Excel ou num paper bonito. Portanto, isso é algo que nós na APED fazemos muito a nível nacional e a nível europeu e julgo que o setor também deverá continuar a fazer para evitar estes erros. Agora, eu posso ser um bocadinho ingênuo, mas a verdade é que se nós tivermos uma conversa com os clientes, e agora houve aqui uma descrição muito exata e profundamente conhecedora, que mistura marketing com conhecimento do mercado e do comportamento do consumidor. Se nós formos ver o comportamento do consumidor relativamente à embalagem, de facto, há um consumidor para todos os gostos e para todas as carteiras. E o consumidor premium, de facto, quer uma embalagem que, como foi dito, se porventura não é das mais sustentáveis. Mas, de facto, o cliente, não achando eu que o cliente tem sempre razão, o cliente procura alguma coisa com um determinado produto que obriga a ter determinados cuidados do ponto de vista da embalagem. Onde nós achamos que podemos trabalhar muito em conjunto é na comunicação sobre o final de vida da embalagem. Para onde o que é que se faz à embalagem? A embalagem cumpriu a sua função, é lindíssima, foi um presente que ele deu à mulher, a mulher ficou encantada, vai gostar deste marido para toda a vida, nunca mais se vai esquecer da embalagem, chega ao produto, põe o produto na mesa, é preciso fazer alguma coisa à embalagem. E aí é que nós entramos, é na comunicação com o cliente sobre o que fazer à embalagem. Acho que há aí um caminho enorme a fazer, que nós, modestamente, na APED e nos nossos associados, temos vindo a evoluir muito, mas há muito a fazer. O Afonso pedia-me para falar
de logística inversa. Logística inversa no retalho é basicamente entre loja e entreposto. Vai-se fazendo alguma coisa, desculpem se eu tenho uma grande fraqueza, é que sou só gestor de empresas e gostava de ter sido engenheiro, mas não deu para mais. Mas sou fascinado pelo mundo da engenharia e pela potencialidade de soluções que vão aparecendo, mas ainda não são soluções que possam ser aplicadas de forma consistente e que depois não onerem também, no final do dia, o cliente. Portanto, eu acho, sobretudo, que, do ponto de vista da APED, há muito ainda a fazer na logística inversa. Já se faz muito do ponto de vista da comunicação sobre encaminhamento da embalagem para a reciclagem certa, para os pontos certos, mas estamos muito longe de termos um consumidor com um conhecimento profundo do que fazer à embalagem. Lá dar presentes à mulher e presentes de qualidade, isso ainda vamos tendo. Agora falta a segunda parte, a segunda derivada, que é encaminhar a embalagem para o sítio certo e saber o que é que lhes poderá fazer. E se quiserem, numa loucura, ter uma embalagem que depois possa ter outra utilização. Isso então aí já estamos a falar de rocket science, que se calhar há aqui soluções no debate que já estão à procura disso. Obrigado, Gonçalo. Eu, se me permitir, faço só uma nota. Força. Seria muito bom que estas novas legislações que estão a ser acrescentadas neste momento aprendessem alguma coisa com a legislação que foi feita no setor automóvel, que é um exemplo na Europa. Houve uma legislação muito rápida para uma transição muito repentina, em que quer o consumidor, quer os fabricantes de componentes que estavam associados à combustão não tiveram o mínimo tempo para se adaptar. E isso leva-nos a uma crise existente que está a ser com resultados críticos por todo lado. Bom ponto, Cândido. Sendo uma empresa de engenharia, de inovação, de automação, vamos agora entrar na parte, logística. Como é que vê, o que é que tem feito e como é que vê a evolução, neste caso em Portugal, das indústrias, neste caso da cerâmica ou outras, mas neste caso é o mais importante, naturalmente, a cerâmica, nestes processos internos da parte logística. Eu não estou a falar só do armazém, porque esta questão hoje da produção e da logística, isto no fundo, alguns destes processos quase que se misturam. E, portanto, o que é que tem feito, o que é que vê que é mais importante fazer, que estamos, não vou chamar a palavra atrasados, mas que precisávamos dar passos mais significativos para que no final os processos das ditas indústrias possam ser mais competitivos, mais otimizados e no final que o processo global seja mais positivo para cada, neste caso, para cada indústria. Muito bem. Para já acho que há uma coisa que deve ficar assim muito claro e deve ficar bem realizado, que é o futuro da automação e da gestão de dados, ou da gestão de softwares para tratar de dados, é baseado na recolha de dados. Portanto, todas as empresas que tenham produção têm que fazer um exercício e um esforço para recolher o máximo de dados possíveis sobre aquilo que é a sua cadeia interna. Quanto mais dados tiverem, mais fácil é analisar uma solução e encontrá-la, mais fácil é integrar sistemas daquilo que está hoje muito em voga, que é a inteligência artificial, porque sem isso não há trabalho que se realize a curto prazo. Se quisermos integrar um sistema baseado em inteligência artificial para gestionar um armazém, se não tivermos recolhas de dados de meses, anos, de preferência, para gestionar a cadeia que está interiorizada naquele processo, não conseguimos fazer nada a não ser que estejamos a supervisionar o processo para recolher esses dados para os tratar mais à frente. Isso demora tempo e tempo é dinheiro. Portanto, na logística há sempre sistemas muito complexos e que estão muitas vezes condicionados com os próprios layouts e os tipos de produção e de produto de cada empresa.
É óbvio que há questões que temos que ultrapassar de uma forma genérica, portanto, desde a eficiência em gestionar os tempos para processar uma embalagem, desde a rastreabilidade em que nós temos que depois criar caminhos para que saibamos em que ponto está e em que momento foi manuseada a embalagem, até que ela é posta num caminhão, a própria carga no caminhão e a entrega até ao local de destino. Todos esses pontos podem ser mais ou menos automatizados, mais ou menos supervisionados, de maneira que, pelo menos, nós consigamos ter um conjunto de tratamento de informação que nos permita depois otimizar essas cadeias de processo e aumentar o valor em cada parte do processo. O que é que nós temos vindo a fazer? Por um lado, e como disse há pouco, a indústria em Portugal está um pouco fragmentada naquilo que é o nível de automação, portanto, nós tanto temos empresas que já têm um nível de automação relativamente elevado, como encontramos justamente o contrário, em que não há automação praticamente nenhuma. E nessas que não há automação praticamente nenhuma, o nosso trabalho é encontrar soluções que sejam mais simples. Não temos que apresentar logo a solução ideal a um cliente, mas começar a integrar soluções relativamente simples que nós possamos conceber de maneira que elas possam ser evolutivas e possam ser acrescentadas com outro que ao longo do tempo vão acrescentando valor. Portanto, desde aquilo que é a parte de fim de linha, em que nós até fazemos muitas vezes o controle de qualidade do produto, até que é posto em caixa, a forma como é paletizada, a gestão do caminho dessas paletes com caixas, até que ela é armazenada e, eventualmente, com algum apoio ou alguma sugestão nas cadeias de linha que a gente possa apresentar para depois encaminhar para a parte logística do transporte, é algo que nós fazemos habitualmente dentro das empresas. Todavia, compreendemos que a parte da cerâmica, e como já tem sido referido, não vive de margens excepcionalmente elevadas, vive de uma luta constante. Temos marcas que muitas vezes são mais voltadas para o consumo e são empresas mais pequenas e têm muita dificuldade em passar o dia-a-dia daquilo que é a sua produção. Temos outras que produzem algum material mais personalizado e de um pouco mais de elevado valor e que é mais difícil automatizar aí porque produzem menos quantidade e de forma mais personalizada, mas ao mesmo tempo depois temos que conseguir abraçar algum tipo de sistema que possa ir de encontro àquilo que o cliente possa encontrar valor e apresentar também uma solução que a gente manifeste valor. Nós, por norma, ainda recentemente tive um caso, não foi na cerâmica, mas foi no têxtil, e que o cliente queria uma solução e eu simplesmente disse, não consigo encontrar aqui um valor onde você não tenha um retorno a relativamente curto prazo. Você tem sistemas, se calhar, standardizados no mercado que pode chegar lá a comprar e quase com metade do preço que eu estou a propor consegue produzir aquilo que necessita ou fazer o trabalho que necessita executar. E nós trabalhamos muito assim. Portanto, se não encontramos valor naquilo que queremos propor, também somos transparentes com o cliente, não basta ir lá esmiuçar-lhe uma solução e vendermos e acabou. Eu quero que o cliente consiga gerar valor para que amanhã ele me volte a procurar para uma nova solução. E é isso que nós procuramos fazer. Com a cerâmica não é diferente. Muito obrigado. Obrigado. Jorge, voltando e vamos rapidamente mais a fundo para o tema da logística. A logística, enfim, teríamos muita coisa para falar, mas eu tentaria focar-nos mais na parte final, se quisermos, do processo. Ou seja, para indústrias como a vossa, penso que a questão do e-commerce, portanto, foi algo de relevante nos últimos, 5, 6 anos, que não existia naturalmente há 10 ou há 20 anos como hoje temos. Portanto, o que é que, no caso da sua organização, como é que foi esse processo, o que é que vocês fizeram, como é que se adaptaram, que medidas tomaram, eu diria as coisas mais relevantes na área do processo logístico, obviamente digitalização, enfim, há muitos temas, foi tocado agora aqui o tema da inteligência artificial, enfim, isto no fundo está tudo ligado, mas no caso da logística, o que é que têm feito e qual foi a vossa reação naturalmente, para responder aos vossos clientes? O e-commerce começou para nós em 2017, quando lançamos o nosso site, a nossa loja online,
mas teve claramente um boom, como todos sabemos, com a pandemia, não é? E aí, uma vez mais, não só no nosso site online, mas mesmo os nossos clientes retalhistas que vendem também a partir de sites deles, não é? Portanto, lógica dos marketplaces, e que depois funcionam numa lógica de dropshipment, ou seja, a encomenda chega-nos a nós e nós é que fazemos o envio direto para a casa do cliente. Eu, neste processo, gostava de partilhar um bocadinho a experiência que nós temos de comparativa entre aquilo que é a realidade no mercado dos Estados Unidos e na Europa como um todo. Portanto, a Costa Nova exporta cerca de 90% da sua faturação e, digamos, números redondos, 45% dos Estados Unidos, 45% Europa, e aí, pronto, incluindo também Portugal, e os 10% outros mercados, Coreia do Sul, Japão, Austrália, alguma coisa também. Mas pronto, só focando um bocadinho na representatividade que tem para nós o mercado dos Estados Unidos e o mercado europeu, e eu acho importante partilhar duas notas. Uma, ou se quisermos, uma que favorece, digamos assim, a Europa e outra os Estados Unidos. E a que favorece a Europa é um bocadinho olhar para os processos internos, ou seja, nós naquilo que vamos experienciando parceiros, visitas a armazéns de parceiros, por aí adiante, o que vemos é um nível de maturidade já interessante do lado europeu e às vezes alguns casos de ainda princípios de trabalho não tão evoluídos do lado dos Estados Unidos. Obviamente eu não estou aqui a falar das Amazonas do mundo e nem desses grandes players. Portanto, estamos a falar de uma gama média, digamos assim, de operadores. E, portanto, isso significa que vemos dinâmica, vemos capacidade inovadora, vemos várias empresas com capacidade de suportarem e de apoiarem as marcas na implementação de soluções. E aí eu creio que na Europa nós estamos bem. Onde é que sentimos a grande dificuldade, e um bocadinho ligado também ao online? Em que os Estados Unidos, pronto, sendo um mercado de mais de 300 milhões de consumidores, é em si mesmo uma unicidade, não é? Portanto, é a mesma língua. Há algumas diferenças de Estado para Estado em termos fiscais, mas são facilmente ultrapassáveis. Em termos de parceiros de transporte, temos FedEx, UPS e cobre a integralidade dos serviços. Portanto, tudo o que sejam integrações com esses operadores são simplesmente facilitadas, é ligar um interruptor e está tudo a funcionar. Enquanto que na Europa é uma dificuldade extrema, seja pela diversidade fiscal, pela diversidade de exigências regulamentares, que apesar da tentativa de uniformização a nível europeu, há sempre iniciativas locais dos países que se procuram defender também os seus mercados. Tipicamente os franceses são muito dados a essas estratégias. E também a multiplicidade de operadores logísticos para cobrir a integralidade do território europeu. E eu acho que esse é uma aspiração, portanto, nos tempos que correm, políticos difíceis de caminharmos voltarmos a caminhar numa maior integração europeia. Eu sei que há a ideia de exagero de regulamentação a nível europeu, mas eu creio que o inverso só nos vai trazer mais problemas. Portanto, porque se voltarmos a uma lógica de cada país ter a sua regra, para um país como nós, para uma empresa como nós, neste caso, a dificuldade vai ser crescente. E é isso que nós vemos quando comparamos os dois grandes polos em que estamos. Vemos maturidade do nosso lado em termos de capacidade de execução dos processos internos, mas uma dificuldade extrema em tentar trabalhar das portas da empresa para fora, uma dificuldade em termos que nos adaptar a uma heterogeneidade muito grande de processos, procedimentos, de operadores, de regras complicadas de gerir. E eu acho que era importante partilhar também aqui essa experiência. Muito obrigado, Jorge. Nuno, a mesma coisa, portanto, as mesmas questões no que diz respeito a este boom do e-commerce, como é que foi com vocês? Também vocês têm diversos mercados, enfim, o que é que têm feito, como é que tem sido, quais são os desafios aí que têm pela frente nesta matéria, em tudo relacionado
esta parte da operação logística a ver com este processo? Nós abrimos a primeira loja online em 2010, um bocadinho a medo, porque lá está, expedir porcelana e cristal não é uma coisa muito evidente, e sobretudo na altura o cliente ainda não estava muito familiarizado com este tipo de produto sendo comprado e expedido online. Portanto, ainda havia ali uma barreira muito grande. Dizem, não, mas e se eu compro isto, de certeza que vai chegar a partir da casa, e depois como é que eu justifico, depois tenho que mandar de volta, não é? E, portanto, isto foi uma questão logo de início que impactou diretamente com a embalagem, porque a embalagem tinha que ter uma percepção junto do cliente, para já tinha que efetivamente proteger o produto, porque senão matávamos o e-commerce. O produto não podia chegar partido à casa do cliente, senão ele deixava de comprar, porque alimentava-lhe todos aqueles medos que ele tinha e justificava-os. Então a embalagem foi o ponto-chave daquele processo para desmistificar e para eliminar esta barreira do crescimento ao crescimento online. Depois fomos alargando, nós neste momento temos 12 lojas online abertas. Eu digo 12 lojas porque a Vista Alegre cobre o mundo inteiro, com exceção de algumas regiões como a Rússia e etc. E países similares, Rússias, Coreias do Norte, mas tivemos necessidade de adaptar algumas lojas às realidades locais. E isso também implicou mudanças logísticas, ou seja, o online no Brasil é fortíssimo, de uma maneira geral, mas o online no Brasil implica uma reação rápida, ou seja, não posso dizer ao cliente agora vai esperar 3 meses para que o produto chegue a casa. Portanto, o produto tem que chegar a casa num prazo de 3, 4 dias, e isso obriga a ter uma logística local. E assim foi. Portanto, acabamos por temos um armazém local que alimenta o e-commerce e alimenta também a loja e alguns dos principais clientes. Clientes retalhistas. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Os Estados Unidos têm um potencial enorme do ponto de vista de e-commerce, mas o cliente não vai esperar mais do que 3 dias, porque senão não volta a comprar. Portanto, obriga a ter uma logística local, temos um armazém local e uma equipa local que trabalha, ou que dá suporte ao e-commerce. Tudo o resto parte de Portugal. Que implicações é que isto tem? O e-commerce só tem uma implicação que parece simples, mas que implica depois na cadeia logística toda, que é qualquer um de nós, quando compra um produto online, tem a expectativa de o receber no máximo em 3 dias. Mas agora imagine-se o mundo inteiro a comprar, um compra um prato, outro compra uma chave, outro compra... Estou a exagerar um bocadinho, mas são produtos pequenos e de repente chegam diariamente N encomendas. Imagine-se o impacto que isto tem atrás quando o cliente tem que receber isto muito rapidamente. Claro que se tivermos que expedir para a Ásia não vai demorar 3 ou 4 dias, mas tem que seguir rápido, as coisas têm que estar oleadas. Há mercados por onde o caminho já está oleado, há mercados onde ainda há muito para fazer para otimizar este processo. Mas é um desafio muito grande, mais uma vez. Aliás, há muitas coisas, e esta é uma delas, onde vai bater muito sempre no mesmo tema, que é a nossa escala. Somos um país com uma escala pequena, as empresas têm uma escala pequena, não se podem dar ao luxo de ter estruturas grandes atrás para fazer crescer o e-commerce, porque senão não tem rentabilidade que o suporte. Portanto, há aqui uma fase, um processo duro até ganhar escala. E mesmo nós, que somos um dos grandes players de cerâmica na Europa, mesmo nós somos pequeninos, ou seja, nós em Portugal podemos ter alguma dimensão, mas lá fora somos uma ervilha, portanto, e os desafios são os mesmos, sendo grande ou sendo pequeno, portanto, é um caminho a fazer. Muito bem, obrigado, Nuno. Gonçalo, obviamente que no retalho o e-commerce é um tema que já vem também de algum tempo, ou de muito tempo, muito trabalho feito. O que é que eu vou tentar focar, pedir-lhe se pudesse focar mais naturalmente neste setor, ou setores muito parecidos, como é que o retalho
reagiu a este, não vou dizer, a este novo desafio para todos? Eu confesso que estou um bocadinho assustado, porque se por um lado, a seguir ao Covid, estatisticamente o crescimento do e-commerce foi reconhecido por todos como fundamental para a maioria dos negócios, eu não posso deixar de dizer que, passado 2 ou 3 anos, as coisas refriaram muito. E ao refriarem muito, eu subscrevo inteiramente aqui o Nuno, porque o esforço que todos fizemos de repente, é que foi tudo muito bonito. Aquelas frases que ouviram, antecipámos em 10 anos aquilo que estávamos a pensar fazer, o Covid obrigou-nos a um esforço e a uma digitalização de processos, tudo isto é verdade, e tudo isto as empresas fizeram o seu caminho, mas hoje, em que vemos na China que níveis de e-commerce na ordem quase dos 70%, há pouco vi uma estatística desse género, que é uma loucura. Aqui nós estamos, aqui no nosso país e mesmo na Europa, estamos muito longe disso. Quer o Jorge, quer o Nuno concordaremos todos. Mas eu diria, sem me meter eu já disse que era um engenheiro triste, porque não o sou, mas sem me meter na vossa área, eu diria que é um sítio onde temos que estar até aquilo dar mesmo, mas não há volta a dar, é preciso lá estar, senão corremos o risco de sermos irrelevantes. Bom, isto dito, o que é que eu tenho visto, porventura mais nas dimensões, por exemplo, dos livros, ou nas dimensões do pequeno eletrodoméstico, ou nas categorias de produtos em que o Nuno falava, em que a rapidez as pessoas hoje não querem esperar, querem tudo para ontem, e portanto isso obriga de facto a um investimento em parcerias, que, dada a dimensão do nosso país, realmente obrigam a uma ginástica e a um exercício de combinar rapidez, preço, fiabilidade, sustentabilidade. Se nós mandamos em 24 horas um produto que nos foi pedido, que nos foi encomendado, mas ele chega e é um pacote enorme com uma coisinha lá dentro, o risco de nas redes sociais sermos imediatamente enxovalhados e criticados é enorme. E hoje as empresas, mal ou bem, tentam ao máximo evitar essa percepção negativa que as próprias redes sociais hoje trouxeram. Portanto, estou aqui a misturar muitos conceitos, Afonso, mas é de propósito, porque o ónus é preciso ter e-commerce, temos que ter capacidade de resposta e logística, com entrepostos eficazes, com investimento em tecnologia, que muitas vezes, não me entendam mal, ainda não há um nível de sofisticação que todos precisamos, seja do ponto de vista da rapidez, seja do ponto de vista da gestão do armazém, dos estoques, etc. E combinar isto com sustentabilidade e com uma embalagem criativa, combinar isto tudo é, de facto, um movimento hercúleo que tem obrigado as empresas a muitos investimentos e há coisas que têm corrido mal, é preciso assumi-lo. Mas é um caminho também irreversível, seja ele do ponto de vista regulatório, seja ele do ponto de vista do consumidor. O consumidor não nos perdoa se nós não conseguimos enviar o produto nas horas que ele quer, com as condições que ele quer, para ontem e sem pagar mais por isso. Ora, isto é de facto difícil de gerir, ninguém quer ficar com o odioso, em todo este processo ninguém quer ficar com o odioso, muitas vezes são as empresas de transporte a pagar esta fava e elas também já estão cansadas de serem acusadas, quer pelo retalhista, quer pelo consumidor, de serem o causador, mais uma vez, desculpem, eu gosto destas imagens, da mulher não receber o presente a tempo e horas e o marido ficar triste e com consequências muito graves, como todos podem imaginar. Obrigado, Gonçalo.
Este tema, enfim, o tempo está quase a acabar, mas por acaso numa conferência que estive há algum tempo, falava-se que para o ano seriam na Europa, só na Europa, mais de 4 mil milhões de encomendas, de pacotes, vamos chamar. E, portanto, obviamente não em todos os setores, não é igual. Há setores que, como o Gonçalo disse, que, enfim, que tiveram um grande boom e depois... mas outros setores, como, enfim, diferentes tipos de produtos, como o fashion ou outros, realmente o crescimento é brutal, não é? Estamos a falar de 4 mil milhões de encomendas num ano na Europa. Imagina isso, Afonso, em carbonização. Nem digo descarbonização, eu disse, não disse descarbonização. Esse é um tema que seguramente seria muito interessante. Por um lado, queremos descarbonizar, queremos mais sustentabilidade, mas eu peço desculpa por esta opinião, com o e-commerce nós vamos no caminho contrário, mas isto é uma nota pessoal. Mas para terminar, estamos quase no limite, eu tentaria fazer uma ronda rápida, começando aqui pelo Cândido, no fundo do seu conhecimento e da sua experiência nesta indústria, e pedia que fossem mais ou menos breves, nesta indústria da cerâmica, o que é que acha da sua experiência que há para fazer num curto, médio prazo, nomeadamente relacionado naturalmente com a sua experiência na sua área? Bom, então, se é para finalizar, para já Sim, para agradecer finalizar. estar aqui, o que há para fazer? Bom, na minha opinião, as empresas têm que realmente pensar em recolher os dados daquilo que são os seus processos, do que é os passos dos seus produtos. Quanto mais dados recolherem, mesmo que sem uma utilização específica neste momento, vão seguramente ser úteis, quer para enquadrar oportunidades de automação, de sistemas que se possam integrar, e isso acho que é crítico, é fundamental. Por outro lado, toda esta legislação há que enquadrar naquilo que são os seus processos e perceberem de antemão se vão conseguir sustentar aquilo que têm atualmente com desafios baseados em mão de obra que cada vez é menos ou mais difícil de encontrar, particularmente a especializada, mas não só, mesmo a mão de obra de fim de linha, que não é tão especializada, acaba por ser neste momento cada vez mais difícil recrutar e manter, acima de tudo. Quando não se mantém a mão de obra, há sempre uma série de problemas, quer em formação, quer em qualidade dos produtos, dos processos, da logística e tudo mais. A automatização ajuda a ultrapassar estes passos. Cada empresa, com os meios que tem, com a capacidade que possa ter, pode e deve consultar empresas que estejam estabelecidas no setor para ver até que ponto pode ajudar a melhorar os seus processos e integrar algumas soluções neste contexto. A Tijoltec, enquanto produtora destes sistemas, obviamente coopera muitas vezes com institutos de inovação, com outras entidades a nível de IDI, mas também com as empresas e com os institutos de ensino. Portanto, estamos disponíveis para isso, já estamos a caminhar já há muito tempo no nosso sentido, é no fundo o nosso trabalho, é criar sempre sistemas inovadores que possam ser aplicados nas indústrias e com isto acho que é o principal que há a fazer, é procurar as oportunidades, identificar os problemas e perceber com as indústrias que estão no mercado que se podem ajudar a resolver e ultrapassá-los com uma visão de futuro sobre aquilo que são os objetivos das normalizações e das otimizações dos processos. Muito obrigado, Cândido, muito obrigado. Jorge, para terminar, pedia-vos que fossem assim, sucintos. Eu diria, na indústria cerâmica, qual para si, para a vossa empresa, quais os maiores desafios que vê a nível do mercado naturalmente nacional, mas acima de tudo internacional? Muito bem, agradecer naturalmente, para terminar também o convite e a oportunidade de estar aqui presente hoje. Em termos de desafios e olhando um bocadinho para o futuro, claramente a questão da mão de obra e o impacto na inevitabilidade da necessidade de automação e robotização, mas não posso deixar de uma forma também telegráfica, dizer que para nós, e é a nossa visão estratégica, o segredo está em ter uma marca própria forte, que seja capaz de
é um chavão, mas é o que é, de acrescentar valores aos olhos do cliente e que funcione como fator diferenciador. Obviamente, para ter a marca é preciso ter muita coisa, é preciso ter criatividade, é preciso ter inovação de produto, flexibilidade, tudo isso, mas tudo tem por trás esse chapéu que é a marca, porque olhando para trás e pensando um bocadinho no que foi a nossa história nos tais 25 anos, se nós nos tivéssemos mantido apenas e só agarrados à produção para marcas de terceiros, muito provavelmente já cá não estávamos. E esse é sem dúvida uma opção estratégica inegociável neste momento para nós. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Mesma desafios, o que é que há muita coisa, mas o que é que em termos estratégicos e é o mais importante para vocês? Mais uma vez, a diferença não é muito em relação aos Jorge. Aliás, eles têm que lhes dar os parabéns porque eles têm feito, são um bom exemplo de uma empresa nacional que tem apostado em marca e nós temos acompanhado, somos do setor e temos acompanhado estes últimos anos do trabalho que têm feito. E eu acho que sinceramente, para a indústria nacional, é um belíssimo exemplo de como a criação de marca é possível, porque o conhecimento está lá e, portanto, em vez de vendermos as coisas ao desbarato e produzir para outros, há que valorizar o produto e já agora ficar com a margem do processo todo. Não ficar só com os tostões que nos dão a subcontratação. Para nós, no nosso caso, como é que nós olhamos para a frente? A cerâmica tem um desafio grande porque se está a comoditizar, digamos assim, ou seja, está a ser... As várias marcas de prestígio estão a entrar no segmento da cerâmica com a marca, como extensão de marca. Portanto, estamos a ver a Louis Vuitton, enfim, a Hermès já o fazia, mas a Louis Vuitton, a Prada, etc., que tem projetados para os próximos anos a abertura de lojas dedicadas especificamente ao home, dentro do qual a cerâmica está, obviamente, é um dos pontos, uma das categorias importantes, e isso obriga-nos a reagir também, porque sabemos que de duas uma, ou produzimos para eles, porque vai acontecer, porque eles não têm produção própria e bem, não a querem ter, portanto vão subcontratar. Ao subcontratar vão ocupar capacidade de produção nas empresas, que é relativamente simples naquelas que estão vocacionadas para o outsourcing. Nas outras que estão a construir marca, é um desafio para equilibrar as duas coisas. Isto também é o nosso caso, ou seja, nós produzimos para outros também. E, portanto, as Gucci, as Pradas, as Cartiers da vida que entram e ocupam grande parte da produção, que muitas vezes dá jeito, mas que obrigam uma gestão de longo prazo muito clara naquilo que deve ser o que deve ser a marca, como a proteger dentro do próprio sistema de produção. E isso vai ser um desafio para o futuro, porque as nossas marcas têm que crescer, vamos simplificando, ao ritmo ou mais rapidamente do que aquilo que as restantes estão a crescer nesta categoria, para sermos relevantes, senão daqui a uns anos desaparecem as marcas periféricas e mantêm-se as marcas principais, que também é dominando esta categoria, e as outras produzem para elas. Portanto, é um desafio grande. No nosso caso, o desafio é passar do processo de internacionalização para o processo de globalização da marca, que é uma coisa muito mais complexa. Ou seja, a internacionalização passa sobretudo por exportação, a globalização passa por outra coisa, assente sobretudo em marca, onde a logística também é fundamental, mas não há volta a dar. É como o e-commerce, gostemos ou não gostemos, temos que ter. Muito bem, obrigado, Nuno. Gonçalo, para terminar, que desafios neste caso que vê no retalho, que tenham naturalmente mais a ver aqui com esta temática, mas o que é que acha quais são os próximos desafios no curto e no médio prazo? Bom, eu não resisto a desejar as maiores felicidades a estas duas empresas, que são marcas que representam o que melhor se faz em Portugal e que o retalho, espero eu, muitos dos meus associados,
são veículos esperemos, de difusão do melhor que se faz em Portugal, e por isso as maiores felicidades para estas duas empresas e também para a ciência e para a tecnologia que está aqui tão bem representada e que continua a ser fundamental. Eu sou consumidor dos dois, por isso não se podem chatear comigo. Ser da APED é isto, é fazer estas pontes. O retalho hoje vive, para terminar, e muito sinteticamente, o retalho hoje vive no dilema de ser sustentável, ter preço equilibrado, valorizar a produção nacional, seja ela a produção agrícola, seja ela a produção industrial, e agradar ao cliente. Ora, trazer isto tudo num pacote é, de facto, difícil. Mas a verdade é que o retalho em Portugal, sendo nós um mercado relativamente pequeno e não sendo um país rico, o retalho em Portugal, a concorrência é tão grande entre os nossos associados, é tão feroz, mas leal, entre os nossos associados, que quem acaba por ganhar é o consumidor. Mas muitas vezes quem acaba por sofrer é a indústria, são as empresas, são os fornecedores. Enfim, desengane-se quem pense que aquelas imagens que se falavam de há 15, há 20 anos atrás, de esmagar os fornecedores, isso não existe hoje. E não existe mesmo, por razões sejam boas ou más, não existe porque os fornecedores hoje têm um grande poder, e ainda bem que o têm, que é não está contente com o preço que eu lhe estou a fazer, não está contente com as condições, não se preocupe que eu vou vender a B, porque se A não está satisfeito, vou vender a B e depois a C. E o A, e o B e o C são empresas portuguesas ou são empresas estrangeiras que estão a operar em Portugal. E isso tem sido muito positivo. Portanto, o desafio hoje do retalho é a valorização da produção nacional a custos controlados, mas sem perder o foco na sustentabilidade e sem perder o foco no preço. E isso obriga de facto, o investimento a ser eficiente na logística, a ser eficiente na sustentabilidade, a ser eficiente na gestão da energia. Enfim, há de facto aqui caminho para muitas empresas serem fornecedoras de produtos e serviços para o retalho, e isso é positivo do nosso ponto de vista. Muito obrigado, Gonçalo. Bom, estamos a chegar ao fim. Eu diria que... Então, faça favor. Onde as pessoas enviam as parcerias com o CTT e todos os outros operadores logísticos, mas ocorreu-me se poderia ser possível, inclusive, essa recolha ser feita no imediato, haver essa opção para quem quisesse. E poderia até tentar-se desenhar as embalagens de forma a que pudesse haver uma abertura fácil, ou seja, uma abertura única, facilmente identificável pelas pessoas, para que houvesse menos danificação dessa embalagem, pelo menos tentar-se, e haver essa recolha imediata, e esse distribuidor levava novamente essa embalagem, já vazia, o conteúdo ficava, poderia haver uma proteção da privacidade com uma embalagem opaca, mas com um outro custo, tudo aquilo que envolve proteger uma peça de cerâmica. Não sei, lembrei-me desta opção deles próprios levarem, mesmo que não conseguissem distribuir novamente para a mesma marca e ficarem exatamente com as suas embalagens, haver aí um processo pelo meio em que todo aquele material pudesse ser quase reutilizado de uma forma muito direta, ou mais direta, pelo menos, do que aquilo que é feito neste momento. Fica assim para se pensar. Não sei se pode ser que seja útil, de alguma forma. Alguém quer responder? Algum voluntário? Posso responder? Eu vejo, digamos assim, operacionalmente perfeitamente execuível como ideia. Eu acho que vamos cair, digamos assim, na grande dúvida que falava há bocadinho o Gonçalo, que falavam o Nuno e o Gonçalo, que é: estarão os clientes disponíveis para pagar? Mas neste caso em concreto não seria também um problema por maior, no sentido em que, se ele não estiver disponível para pagar, o serviço não é prestado. E, portanto, para nós, enquanto fornecedor, também não temos nada a perder. E, portanto, concordo que é uma ideia a explorar.
Pronto, falta encontrar depois também o parceiro, digamos assim, transporte logístico para o executar, mas vejo potencial nessa solução. Outras soluções que temos vindo a equacionar ou a analisar, não tanto só na embalagem, mas na própria reutilização ou recompra, digamos assim, do próprio produto, mas isso é uma outra discussão. Mas obrigado pela sugestão e fica registado. Mais alguma questão? Posso acrescentar mais alguma coisa? Pelo que está previsto na legislação, uma das práticas que vai ser integrada é que existam depósitos de retorno. Esses depósitos de retorno vão obrigar a que as embalagens sejam rastreadas, ou seja, quando há uma embalagem na questão do produtor, seja em que modelo for, seja na alimentar, na cerâmica, na têxtil, essa embalagem tem que sair e tem que ser entregue neste posto de retorno. Quando isso não acontece, há que fazer uma avaliação de porque é que se perdeu, porque é que não foi entregue nesse ponto de retorno e devolução, para perceber qual foi o caminho, onde é que está o problema para que isso aconteça. E então há que tomar medidas para executar esse tipo de devolução de embalagem. Para terminar, faz favor. Olá, boa tarde. O meu nome é Hugo Silva, estou a falar de uma empresa de Aveiro, Cerâmica Plana. A minha questão é assim, desafios logísticos na cerâmica. Como é que nós contrariamos a entrada de produtos endostêmicos na nossa indústria? Estão a conseguir ouvir-me? Sim, fala mais perto, faz favor. Ok. A parte do picking e de embalagem é muito importante, obviamente. Então, como é que uma empresa nacional consegue combater com custos logísticos que vêm da Índia, da China, a preços baixos, né, de baixo custo, em Portugal, com preços elevadíssimos, como é que conseguimos combater esta parte do picking de pequenas quantidades? Há alguma solução? Os embargos da comunidade estão a ser efetuados? Há embargos? Não há. Okay? A minha questão é essa. Como é que podemos combater isto? Algum voluntário? Eu posso participar um bocadinho nesse contexto. O picking de pequenos volumes tem que ser avaliado no que é que são esses pequenos volumes. Portanto, a variedade que tem de produtos a nível desses volumes pode ou não ser haver uma solução prática para integrar em sistemas que mudam rapidamente. Portanto, há sistemas automatizados que podem ajudar nesse contexto. Eu quero fazer um quarto de banho. Sim. 10 metros quadrados. Como é que isso funciona? Um quarto de banho, como assim? Eu quero equipar um quarto de banho novo, quero remodelar, vou usar 10 metros quadrados. É um picking baixo, 10 caixas. Como é que eu posso ajudar nisto? Estou aqui a tentar ajudar só para... Ora bem, não sei bem o que é que quer dizer com a casa de banho, mas imagino, o que eu estou a imaginar é que você faz produtos, ou a sua cerâmica faz produtos para a casa de banho. Nesse contexto, depende do que é que são esses produtos, porque se fizer o porta-sabonetes e fizer a banheira, são coisas muito distintas. Cerâmica, basicamente. 30-30, é o exemplo. 30 por 30. Pronto, azulejos, ok. Pronto. Nesses azulejos, se for essa variedade, é relativamente simples. Há sistemas que podemos adaptar ou com changeovers, que é uma troca de ferramenta para manipular esses produtos, e pôr dentro de caixas e agregar essas caixas em paletes, com sistemas relativamente rápidos. Agora, depende desses volumes, porque se for uma coisa de baixo volume, aquilo que vai investir pode ter um tempo de amortização muito extenso. Mas, obviamente, são opções da sua cadeia de valor. Se realmente você vai produzir 5 peças hoje e depois amanhã faz outras 5 peças diferentes, não interessa automatizar, porque realmente alguém faz aquilo em meio-dia. Agora, se tiver que fazer 5 peças deste tipo, mas que são 30 por 30, e daqui a bocado muda, porque é outra referência, tem outra cor, e depois muda outra vez para outra referência, mas são sempre aproximadamente dessa dimensão, não é assim tão difícil automatizar. Tem é que depois fazer um estudo de valor, e nós também ajudamos. É dizer-lhe, você tem estes custos atualmente, com um operador ou com 2 operadores, nós podemos apresentar uma solução que tem retorno a 4 anos, ou 6 anos, ou 8 anos, ou 10 anos, o que for. E depois você tem que avaliar o seu negócio e perceber se isso é uma solução para si ou não. Mais do que isto não lhe consigo ajudar.
mas haverá outras opções, certamente. Eu percebi que é uma pergunta complicada, porque não é fácil. Os tempos de setup não são de 4, 5 metros, são de 1000, 2000, 3000, 4, 5 mil metros. Eu sei que não é fácil. A minha questão aqui é apregoar à Comunidade Europeia, onde nós estamos inseridos, o porquê não nos ajudar as empresas cerâmicas neste campo. Porquê que nós estamos invadidos por cerâmica indostânicas que nos metem cá a preço de custo e preço logístico, aqui, o preço que nós produzimos? Isto é muito importante. Isto é questão fulcral. Não vamos aqui adorar a pílula porque não vale a pena. Okay? Desafios logísticos é importantíssimo, espetacular. Embalagem, espetacular. Mas se eles metem cá a cerâmica ao mesmo preço que nós o produzimos, morremos na nascença. Portanto, acho que temos que... A gênese é fundamental. Obrigado, está bem? Muito obrigado. Eu não vou... Só não sei, um faz ligeiro favor. comentário, embora me vá repetir. É óbvio, a minha experiência, enquanto o Grupo Costa Nova é mais na louça cerâmica utilitária, portanto, naturalmente não é no pavimento e revestimento, terá outras vicissitudes. Mas temos também concorrência das Temus da vida e das pessoas que estão em casa a comprar e que compram o prato a 50 cêntimos e 2 dias depois têm no em casa expedido de alguns na China. Mas onde eu quero chegar, e um bocadinho correndo o risco de me repetir, é que nós não estamos não queremos estar nesse mercado. O que nós queremos é vender marca, que a pessoa quando pensa em comprar um prato pensa em nós como marca, pela nossa imagem, pelo nosso design e nem sequer pense em nos comparar com um prato comprado na Temu a 50 cêntimos. Bom, para terminar, muito obrigado a todos. Haveria muito aqui para falar, seguramente. Não falámos, por exemplo, de energia, que é um tema, custos de energia, que é um tema, enfim, aqui muito caro para esta indústria. Eu penso que aqui o importante é que a indústria cerâmica em Portugal está forte. Esperemos que continue a marcar a diferença, a ser competitiva e a ter lugar por essa Europa e por esse mundo fora. Muito haveria a discutir. Quero agradecer muito às excelentes intervenções aqui dos 4 oradores. Muito obrigado pelo convite e até outro dia. Muito obrigado.